Boa noite a todos. Evangelho de João, capítulo 3, vamos ler a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Senhor querido, queremos nesta noite, mais uma vez, dispor o nosso coração à operação transformadora do Teu Espírito Santo. Senhor, não queremos que este seja um momento de uma palestra de conteúdo intelectual. Queremos que seja um momento de visitação do Teu Espírito e que o Teu Espírito fale fundo no nosso coração, muito para além do que vai sair da minha boca. Que o Senhor fale, corrija, transforme, repreenda e nos faça sair daqui para viver como aqueles que passaram de fato pela experiência do novo nascimento, para viver uma vida que honra e que glorifica o nosso Senhor, para a glória e louvor do Teu nome que te pedimos, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Alguns de vocês acompanharam no mês passado, a gente fez algumas alusões à reforma e que completou mais um ano de aniversário no dia 31 de outubro. E a reforma, um dos ensinos dos reformadores, que começou com Calvino, foi o ensino de que existem duas igrejas, na verdade. Às vezes a gente trata a igreja como uma coisa só, a igreja universal, igreja no mundo inteiro. Mas eles diziam que não, existe uma igreja visível, que é a igreja do IBGE, que é a igreja da estatística, que é o número de pessoas batizadas e arroladas em igrejas cristãs. E existe também, segundo os reformadores, a igreja invisível. Ou seja, será que todo mundo que é membro de uma igreja, passou pelo batismo das águas, de fato passou pela experiência que esse batismo com as águas representa, a experiência do novo nascimento, da regeneração? Será que a gente pode afirmar isso? E biblicamente a gente descobre que não, que nem todo mundo que nominalmente é cristão o é de fato e de verdade. Portanto, há uma igreja invisível. E é importante ressaltar nesse momento que, se por um lado a Bíblia revela isso para nós, por outro ela deixa muito claro também que eu e você não temos autoridade de dizer quem passou e quem não passou por um novo nascimento. Não somos nós os juízes que vamos dizer e separar o joio do trigo. Não somos nós que vamos separar uns para a direita e outros para a esquerda. Muitas vezes não somos nós que temos discernimento para dizer quem tem uma fé nominal e hipócrita e quem tem uma fé verdadeira, genuína,
fruto de uma verdadeira regeneração, um verdadeiro novo nascimento. Contudo, a palavra nos deixa algumas noções e algumas evidências de como acontece quando a pessoa se converte de fato. Algumas evidências do que não é um novo nascimento e do que é. O caso aqui do diálogo de Jesus com Nicodemos deixa isso muito claro para nós. Nicodemos é aqui um tipo ou um protótipo do não regenerado, daquele que aparentemente era um servo de Deus, aparentemente tinha um encontro com Deus, uma vida verdadeiramente salva diante de Deus, mas cujos ouvidos rejeitam e resistem à verdade contida em Cristo como Senhor. E por isso vai aos poucos no diálogo se revelando como alguém que, embora fosse profundo conhecedor da palavra de Deus, fosse mestre em Israel, não havia ainda passado por um novo nascimento. E por isso essa é uma experiência que deve deixar a mim e a você, no mínimo, alertas, no mínimo alarmados. Será que verdade que todos nós aqui, segundo Jesus, passamos por um nascimento da carne, um nascimento biológico. Mas Jesus faz uma alusão aqui a um segundo nascimento e Nicodemos fica simplesmente sem conseguir entender o que Jesus estava falando. As palavras de Jesus não faziam o menor sentido para Nicodemos. Gente, por muitas razões, a igreja é um lugar muito interessante de se estar. A igreja é um meio social cativante. A igreja, como comunidade, é um lugar onde você constrói amizades interessantes, onde há pessoas, se não na sua totalidade, pelo menos em sua maioria, com um caráter admirável. É um lugar em que a gente quer ver nossos filhos crescerem, aprenderem ali os princípios da palavra de Deus. É um lugar que tem eventos sociais muito interessantes, maravilhosos, talvez que você não pode comparar com outros eventos sociais aí pelas comunidades ao redor. E isso, muitas vezes, deve nos fazer refletir a fundo e falar: meu Deus, será que o que tem me cativado na igreja é esse caráter de como uma comunidade atraente, meramente do ponto de vista sociológico? Ou o que tem me feito querer viver na igreja e ser igreja é o fato de que eu tive um encontro sobrenatural com Deus, a semelhança de Paulo no caminho de Damasco, que tirou as escamas dos meus olhos, que me deu novas lentes para enxergar tudo à minha volta. Ou seja, um novo nascimento. Muitas vezes a gente se assusta com certas notícias a respeito de pessoas crentes professas, pessoas há anos que já se batizaram, se dizem cristãs, e de repente a gente tem certas notícias sobre o comportamento delas e a atitude delas, e a gente para pensar e diz: será que a experiência de conversão dessa pessoa foi verdadeira? Para ela hoje estar vivendo uma vida de pecado deliberado, de entrega absoluta a práticas biblicamente reprováveis. E muitas vezes não são só práticas imorais, não. Às vezes é maledicência, problemas de caráter, gente que dá calote, batizada 3, 4, 5 anos, 10 anos, e ainda está dando calote nos outros, mentindo. Caráter parece que ainda não passou por esse banho do Espírito, por esse novo nascimento. E a gente então precisa parar para pensar a respeito disso com seriedade. E é isso que Jesus faz com Nicodemos. Ele não tenta persuadir Nicodemos com palavras bonitas, ele confronta Nicodemos com a verdade. Fala: Nicodemos, vai me desculpar, mas a tua vida de aparente religiosidade não me convence. Há uma experiência interior que você precisa passar. Você está convencido de que você já chegou lá, mas eu quero te dizer que você ainda não chegou. Que há um nascimento que você ainda não passou, um segundo nascimento, o nascimento do Espírito, e não apenas o nascimento biológico. Como saber se eu já passei ou não pelo novo nascimento? Como saber se eu já passei ou não pelo novo nascimento? Eu queria tentar explicar, ou pelo menos tentar responder essa pergunta à luz do texto. A primeira coisa é que Jesus
começa a falar a respeito do que evidencia a não regeneração. E Nicodemos é esse que mostra para nós como é que funciona. Em primeiro lugar, o não regenerado pode ser um crente professo e profundo conhecedor da Bíblia. Isso não quer dizer nada, não é? Ele era um fariseu, uma autoridade entre os judeus, e Jesus diz: você é mestre em Israel e não consegue entender essas coisas. A gente pensa que a mera profissão de fé é evidência de salvação e de regeneração, mas não são. Simplesmente reconhecer publicamente que Jesus vem de Deus, como ele fez, que ele era um mestre, que ele era um rabi, muitas vezes pode falsear uma regeneração, um novo nascimento. Vocês querem ver em que momento a Bíblia deixa isso muito claro? Por exemplo, quando Tiago diz lá no capítulo 2, verso 19, assim, você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Você professa a sua fé de que existe um Deus e de que Jesus veio da parte de Deus? Amém. Os demônios também fazem isso. Isso em si mesmo não quer dizer nada, ou seja, o que prova que a nossa experiência com Deus não é uma mera experiência cerebral, mas uma experiência que afeta nosso comportamento, nossos afetos, nosso entendimento de todas as coisas, necessariamente. É uma experiência que transforma a nossa vida, o nosso comportamento e a nossa forma de enxergar as coisas. Não é simples e meramente uma profissão de fé da boca para fora. O não regenerado, em segundo lugar, não é capaz de entender nem mesmo a razão de um novo nascimento, pois é apenas nascido da carne. Verso 4 diz: pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer? Jesus, eu não estou entendendo nada, eu estou confuso com o que você está falando. E Jesus diz: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Ou seja, há um discernimento espiritual, Nicodemos, que você já deveria ter, e você ainda não tem. Você já está convencido de que a Bíblia é a palavra de Deus, de que a igreja é o lugar para você estar, mas você ainda não está convertido radicalmente às verdades da palavra de Deus. Você ama o estilo da igreja, você ama as músicas da igreja, o ambiente da igreja, mas faz pouco caso de fundamentar a sua vida na palavra de Deus, de buscar essa palavra, de deixar que essa palavra transforme a sua vida e o seu coração. E isso é muito perigoso. Alguns poderiam dizer assim: não, mas Nicodemos tinha essa crise, essa falta de entendimento, porque ele era, na verdade, um mestre da lei e, portanto, conhecedor do Antigo Testamento. Mas vejam que é o Antigo Testamento que fala, em primeiro lugar, a respeito da regeneração. A promessa de Deus lá em Ezequiel, que com certeza ele conhecia muito claramente, diz assim: darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Ezequiel, ou melhor, Nicodemos já deveria ter entendido que Jesus era aquele que trazia essa nova era em que o novo espírito seria colocado no coração do homem. E ele completa dizendo: um coração de carne e não de pedra. Não mais um coração duro, um coração que não discerne as coisas espirituais, um coração que fica confuso quando ouve a palavra, mas um coração diante de quem a palavra se torna clara, faz sentido. Por que é que tantos eruditos não conseguem entender a Bíblia e tantos analfabetos conseguem entendê-la plenamente? Porque ela fala a respeito de realidades espirituais do reino de Deus, da experiência do reino de Deus. Há mistérios revelados na palavra que fazem todo sentido para iletrados e ignorantes. A sabedoria de Deus confunde a sabedoria dos homens. Em terceiro lugar, o não regenerado não aceita o testemunho da verdade, rejeitando Jesus como Deus. Verso 11: falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos,
mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Vejam que ele não tinha uma rejeição plena a Jesus. Ele chamou Jesus de mestre, de rabi. Não é? Ele criou uma religião própria, sincrética talvez com o Antigo Testamento, em que Jesus era uma figura rabínica, que tinha um valor ali, mas que não absolutamente revelava a verdade de Deus. E Jesus responde em verso 13: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Não é assim que você deve ver a mim, mas como o Deus verdadeiro e revelado, como o Senhor. Porque quem nasceu de novo não cria o seu próprio Jesus, não cria o seu próprio Cristo, não inventa a sua própria religião, não dá à sua fé os contornos que lhe agrada, mas trata Jesus como Senhor e diz: Senhor, eu estou aqui para me submeter à tua palavra. E foi isso que ele fez. 1 João capítulo 4, verso 2 diz assim: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne. A profissão de fé para um judeu do primeiro século era algo com certeza de muito maior peso, muito mais sério do que para um brasileiro contemporâneo. Eles levavam essa questão muito a sério, entendiam as implicações eternas de uma profissão de fé. Por isso ele está aqui valorizando essa profissão de fé que reconhece o senhorio de Cristo como evidência de transformação e de conversão. Bom, falamos agora sobre Nicodemos como exemplo de alguém que não nasceu de novo. E aí o que Jesus ensina a partir de agora a respeito da regeneração do novo nascimento? Ele ensina em primeiro lugar que o único meio de vermos o reino de Deus é passando por ela, passando pela regeneração. O que é ver o reino de Deus? Durante algum tempo eu acreditava que ver o reino de Deus era simplesmente o dia em que a gente viveria na glória com Ele, veria o reino dele consumado. Mas depois que eu estudei um pouco mais a fundo a Bíblia, a gente vai descobrindo que o reino de Deus, segundo Jesus, não é apenas uma realidade que a gente vai experimentar plenamente no futuro, mas é uma realidade que nós já experimentamos já, agora. E é isso que Jesus está falando: digo-lhe a verdade, no verso 3, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ver o reino de Deus é ver o que Deus está operando hoje na sua própria vida, no seu próprio coração, na vida das pessoas que estão à sua volta, o que Ele está operando hoje na igreja. Ver o reino de Deus é buscar ser você mesmo um agente desse reino onde você tem vivido, trabalhado, estudado. Ver o reino de Deus é experimentar a comunhão cristã até as últimas consequências dentro de uma célula. Ver o reino de Deus é a gente, de repente, se submeter a um processo de discipulado, onde eu presto contas, onde eu confesso, onde eu abro meu coração, onde a Bíblia não é um monte de norma, de letra vazia, mas é vida vindo para a minha vida e transformando o meu caráter. Isso é ver o reino de Deus. E Jesus está falando: olha, sem o novo nascimento, sem o batismo com o Espírito, sem essa visitação sobrenatural, não há como você ver isso à volta. E a gente precisa, sem dúvida nenhuma, buscar isso como nunca. A gente tem falado isso, ontem a gente falou um pouco sobre isso para os jovens. A gente crê que a igreja aqui tem experimentado ainda, a gente crê uma experiência de avivamento. A juventude da igreja experimentou uma grande experiência de avivamento. Mas alguns confundiram a experiência de avivamento simplesmente, talvez, com estilo, com a linguagem. Mas essas coisas, irmãos, tem gente por todo lado fazendo e não dá certo, porque não há esse fervor do Espírito, essa sede de Deus, essa busca de dentro para fora. Quando existe essa busca de dentro para fora, gente, você pode estar lá numa tribo africana, debaixo de uma árvore, sentado num caixote, que você vai experimentar um avivamento. O avivamento com Deus vem de dentro para fora, a partir da vida daqueles que de fato passaram por um novo nascimento.
Vejam como Jesus pega pesado quando fala a respeito da necessidade dessa experiência e como Jesus é sincero em falar a respeito dessa falsa profissão de fé e dessa aparente regeneração. Mateus capítulo 7, verso 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. O que Jesus está falando? Cuidado, gente, cuidado, porque é possível que alguém que tenha décadas de batismo, de cristianismo nominal, esteja vivendo de tal modo um desvio do testemunho cristão, que se enquadre nisso daqui, que anule aquela convicção de que lá atrás a experiência do novo nascimento foi algo genuíno e verdadeiro. Irmãos, tem 22 anos que eu estou caminhando com Jesus, nunca foi fácil, o desafio é todos os dias. Hoje eu estou vivendo a experiência da paternidade, né? Uma filha de 8, um filho de 3, que desafio ser cristão pai, ter sabedoria para educar filhos, para viver a experiência conjugal com todas as suas lutas. Que coisa tremenda, que desafio diário de testemunho que a gente tem dentro de casa. Não é mais fácil do que para mim, para você, ou para mim do que para você, não. Não é mais fácil para o pastor Marcão, para o Franklin, para o pastor Henrique. É um desafio tremendo e muitas vezes eu sinto claramente a voz do Espírito dizendo, olha, cuidado com o jeito que você vai falar com a sua mulher. Cuidado com o jeito que você vai tratar os seus filhos, porque isso pode anular o seu testemunho. Ontem a gente falou a respeito da mensagem de Jesus para a igreja de Éfeso, no Apocalipse capítulo 2, e ele fala, olha, se você não buscar o primeiro amor, eu virei a você e vou retirar do seu lugar o seu candeeiro, aquilo que ilumina, aquilo que faz diferença. Experiência, irmãos, de temor a Deus, de falar, meu Deus, quer dizer então que o fato de eu estar há 22 anos caminhando com Deus não me garante nada? Não. Qual é a única evidência de que a minha experiência de novo nascimento é verdadeira? Perseverança até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E aquele que de fato é escolhido persevera até o fim. Então, irmãos, em primeiro lugar, a gente precisa tomar cuidado, porque é o único meio de a gente conhecer o reino de Deus. Em segundo lugar, a respeito da regeneração, do novo nascimento, o batismo com água não é suficiente, mas sim o batismo que transforma nossa disposição de coração. É isso que Jesus estava falando. Eu não quero saber se você está por aí gritando Senhor, Senhor, glória, aleluia. Eu quero saber que transformações verdadeiras têm acontecido na tua vida, de que modo a tua vida é coerente com aquilo que você está pregando ou dizendo que acredita. Eu quero saber na prática como é que a caminhada de vocês comigo tem funcionado, porque senão, gente, o mundo está cansado de religião. Se a gente só tem uma religião para oferecer para o mundo, a gente está perdido. A gente não tem relevância mais. Jesus pode salvar e levar, né? Mas não é isso que as pessoas querem. Elas querem saber na tua vida qual é a diferença prática que esse cristianismo que você prega está fazendo. De modo que a gente tem que pedir ao Senhor, Senhor, me livra da tentação de acreditar que o meu batismo com água já garantiu alguma coisa, porque aquele batismo ele vai sempre ser afirmado nas minhas atitudes práticas no dia a dia e vai sempre ser negado também quando eu me entregar a alguma prática pecaminosa, seja ela qual for, e passar a viver deliberadamente nesse pecado. Jesus diz em Mateus 11, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Desde os dias de João Batista, os que se esforçam se apoderam dele.
os que procuram praticar, viver as disciplinas espirituais verdadeiramente. Então, em terceiro lugar, a prova de que alguém nasceu do Espírito é que a partir de então é o próprio Espírito quem o orienta. O vento sopra onde quer, verso 8. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Maior evidência de alguém que nasceu de novo é que não é ele mais o Senhor da sua vida. E a gente tem uma obsessão terrível pelo controle de todas as coisas, não é verdade? Por que a gente se come de ansiedade? Vive entupido de remédio para controlar a ansiedade? Porque a gente quer controlar tudo, a gente quer prever tudo. Jesus está falando que aquele que é nascido do Espírito não consegue prever tudo, não consegue controlar tudo, mas vive numa constante dependência desse Espírito. Que dependência maravilhosa, irmãos. Se a experiência da regeneração fosse uma coisa instantânea, e a partir daí então eu não preciso buscar, como Paulo disse, ser cheio do Espírito, a gente ia devagarinho, desandando espiritualmente e decaindo da graça. Mas por que às vezes a gente se mantém, e a perseverança é necessária e acontece? Porque a gente depende todo dia dessa busca. Que é nascido do Espírito, precisa aprender a depender do Espírito. Sabe por que a gente ora pouco? Porque a gente se sente autossuficiente. Essa é uma inclinação do nosso coração, a gente precisa conhecer isso. E falar para o Senhor, Senhor, eu rejeito esse ímpeto de autossuficiência que eu tenho no meu coração. Eu quero orar mais, porque toda vez que eu oro, eu automaticamente estou reconhecendo a minha dependência do Senhor. E a gente precisa perguntar para o Espírito o que precisa mudar no meu caráter, no meu comportamento. A gente precisa fazer essa pergunta todos os dias. Isso vai evidenciar, sem dúvida nenhuma, o nosso novo nascimento. Em quarto e último lugar, o regenerado fala do que tem visto com seus novos olhos da fé a ação de Deus em sua própria vida. Veja um desfecho que o Senhor faz aqui no sentido da aplicação dele. Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Jesus está falando assim, olha, a nossa fé não é uma fé fundada numa teoria religiosa, mas naquilo que a gente tem transpirado, naquilo que a gente tem visto acontecer no nosso dia a dia. A fé cristã é relevante porque todos os dias ela afeta o meu comportamento, ela afeta a minha forma de agir, ela afeta o meu testemunho. É sobre isso que Jesus está colocando a tônica de uma regeneração que seja verdadeira, que se mostre evidente. E é sobre a vida que nós temos vivido hoje, irmãos, que a gente tem que perguntar para Deus: Senhor, é uma vida verdadeira? Eu estou vivendo como aquele que nasceu de novo? Senhor, eu estou vivendo a experiência da dependência do Teu Espírito? Concluindo, irmãos, então aqui, a gente recapitulando o que o regenerado, o não regenerado, pode fazer parte do povo de Deus, estar há anos da igreja, mas não entender a pregação de Jesus, nem aceitar o seu senhorio de fato. Uma coisa é aceitar da boca para fora, outra coisa é aceitar a partir de uma aplicação prática na própria vida, de um testemunho prático e verdadeiro. Agora, o regenerado, por sua vez, tem promessa de viver no reino de Deus já hoje. Já é uma realidade presente. Já enxerga as coisas com olhos espirituais. Isso não é espiritualização, não. Já percebeu que hoje, quando você vai falar a respeito da realidade espiritual, as pessoas já te chamam de espiritualoide, não é? Se você hoje fala a respeito de santificação, você já é rotulado de santarrão. A quantidade de pessoas não regeneradas à volta, às vezes, é tão grande que a leitura é sempre distorcida. É sempre tentando, de algum modo, sufocar essa percepção que você tem como alguém que nasceu de novo.
O regenerado é orientado, é batizado na água e no Espírito. O regenerado é orientado e busca em tudo ser guiado pelo Espírito. E por isso, o regenerado tem visto em sua própria vida os cuidados de Deus e a manifestação do seu poder. O texto não diz qual foi o destino de Nicodemos, simplesmente Jesus continua pregando e depois Nicodemos some da história. Não sabemos exatamente se depois ele teve uma experiência de novo nascimento, mas sem dúvida nenhuma, creio que se você está aqui essa noite ouvindo essa palavra, que Deus preparou para você ouvir essa noite, é porque Ele quer que você tenha experiência do novo nascimento. Caso você já tenha tido, esteja transpirando essa experiência, amém, glória a Deus. Mas se você não tiver passado por ela, se ainda houver coisas na tua vida que te trazem dúvidas a respeito da obra de Deus como algo verdadeiro no seu coração, queria te convidar a fazer uma oração agora. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar nesse sentido.